Pessoal, beleza? Vamos continuar aqui na LGPD. Parei de fazer questões da FCC e agora comecei a fazer questões da FGV. Estou fazendo essa questão aqui, ó. Não, na verdade essa eu vou falar um pouquinho, eu vou falar dessa aqui depois que o professor explicar essa aqui. Vou falar rapidamente da outra depois. Essa questão aqui é uma questão que o examinador da FGV pegou um detalhezinho de novo da, da letra da lei. Na verdade, quem costuma fazer isso, pegar detalhezinhos da letra da lei, é o examinador da FCC. Como o da FGV fez a mesma coisa desta vez, aí eu vim mostrar que na FGV, que tem mais uma característica de contar histórias para colocar a lei aplicada no dia a dia, uma situação de uma lei aplicada no dia a dia. Desta vez aqui, a FGV pegou letra da lei, fez uma questão com letra da lei. Ela até começa o enunciado com o personagem falando, fingindo que vai contar uma história, mas na verdade não conta história, não. Essa questão aqui tem que saber a letra da lei. Vamos lá ver como é que funciona essa questão. Lucas, servidor público do âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, foi instado pelo seu superior hierárquico a confeccionar parecer sobre os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, em especial sobre os fundamentos. Fundamentos é artigo 2º. Ele conta uma historinha, mas já fala que vai pedir o artigo 2º. Ou seja, é questão sobre letra da lei. Aí eu não vou ficar lendo todas as alternativas, não, porque a alternativa correta é a letra A, então nós já vamos parar na primeira e passar para o professor. Mas aí, nesse cenário que a FGV contou, nessa historinha que a FGV contou, considerando as disposições da LGPD, é correto afirmar que a disciplina da proteção de dados pessoais tem os seguintes fundamentos. Não precisa, ou seja, também não precisava disso aqui, né? Era só falar. Considerando a LGPD, a lei tem os seguintes fundamentos. Aí, olha só: a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do poder público. Olha como que é o artigo. Artigo 2º da LGPD. A livre iniciativa, vou aumentar aqui. Artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, aí tem são 7 fundamentos: a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Ou seja, só trocou poder público, só trocou consumidor por poder público. É difícil acertar isso se a gente está só na decoreba. Agora, a pessoa que já estudou um pouco mais, tem um pouco mais de experiência, sabe que a LGPD ela tem o objetivo de proteger os dados pessoais do particular. Ela não tem proteção explícita ao poder público. Quem fala de dados do poder público é a LAI, é a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011. Primeiro veio a LAI, Lei de Acesso à Informação, que dá acesso, essa lei foi feita para dar acesso ao particular aos dados do poder público e também para proteger. Tem dados do poder público que a gente não pode ter acesso. Então, quem fala de proteção de acesso aos dados do poder público não é a LGPD, é a LAI, Lei de Acesso à Informação, que é de 2011. Em 2018, aí que foi ter, aí que foi, eles foram promulgar a lei que dá acesso, que protege os dados do particular, da pessoa física, da pessoa natural, mas de direito privado. De direito público, quem protege os dados é a lei. Se a pessoa tiver esse conceito na cabeça, algum professor já tiver falado isso e ela tiver guardado, aí ela não cai nisso aqui. Agora, se ela decorou os fundamentos, aí ela pode cair isso aqui, porque como que a pessoa, na hora da prova, na correria, vai lembrar? Outra coisa que pode fazer a pessoa também saber que essa alternativa aqui é a alternativa errada é que geralmente as leis elas não misturam muito
Direito público com direito privado. Aqui, ó, livre iniciativa, direito privado. Livre concorrência, direito privado. Defesa do poder público é direito público. Então não faz muito sentido para quem já tem um pouquinho mais de experiência, no mesmo inciso, o sexto, vir falando de direito privado, e aí acaba o inciso com direito público. Não, é a defesa do consumidor. O consumidor também é direito privado. Beleza? Vamos lá escutar, vamos lá assistir a correção do professor Talhos. Servidor público no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás foi instado pelo seu superior hierárquico a confeccionar parecer sobre os ditames da LGPD, em especial sobre os fundamentos. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 13.709, é correto afirmar que a disciplina da proteção de dados pessoais tem os seguintes fundamentos, agora olha só, a exceção de um. Então a banca pediu para a gente analisar os fundamentos e verificar qual não é um fundamento. Então tem que analisar e ver qual que não é um fundamento. Beleza até aqui? Fica de olho nisso, para não sair assinalando a correta. Ó, deixei aqui até para você dar uma olhadinha com calma depois, a parte aqui dos fundamentos. Bem fácil, respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, informação, comunicação, opinião, inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, dignidade e cidadania pelas pessoas naturais. Então, dá uma lidinha depois. Dá uma lidinha, é coisa bem copiou, colou. Agora, com base nisso, a gente procura o que está errado lá. Uma questão mais tranquila, mais decoreba, mais tranquila também. Ó, livre iniciativa, ok. A livre concorrência, beleza. E a defesa do poder público, já achamos o erro. Não é do poder público, não. Ó. É a defesa do consumidor, não é do poder público. Então, a LGPD aqui, ela fala da defesa do consumidor. Já achamos o erro, é essa a nossa resposta. Olha as demais, ó, tudo correto. Desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação, exercício da cidadania por pessoa natural, o livre desenvolvimento da personalidade. Ó, esses aqui tá tudo certo. Autodeterminação informativa. O errinho era esse. O errinho era esse. Então pode marcar aí a alternativa A. Muito bem? Beleza, pessoal? Agora eu só mostrar para vocês aqui essa outra questão para deixar evidenciado a diferença de questão que vai só na letra da lei, igual essa questão que a gente viu o professor resolver, e a questão que coloca uma situação prática do dia a dia para a gente, com base na lei, tentar resolver a questão. Olha só, o que é uma situação prática do dia a dia? Isso aqui é muito mais comum na FGV do que na FCC. Então, o ideal que eu acho é quando vai estudar uma lei pela primeira vez, estudar a lei fazendo a questão, treinando com questões da FCC, que são letra de lei. Você está estudando a lei, você treina com questões da FCC para aprender a lei, para aprender a letra de lei. Mas não fica só na FCC. O ideal é depois ir para as questões da FGV para entender como que essa lei funciona na prática, porque a FGV coloca situações práticas como essa aqui. Um engenheiro de computação responsável pelo banco de dados de um aplicativo de saúde coleta o histórico de exercício dos usuários para monitoramento de performance. Até aqui está tudo ok. Posteriormente, a empresa decide vender esses dados anonimizados para uma seguradora com a finalidade de calcular o risco de seguro sem informar os usuários no termo digital. Em relação à LGPD, assinale a afirmativa correta. E aí, no dia a dia, tomando como base a LGPD, essa empresa que tinha a autorização para tratar os dados dos usuários do aplicativo de saúde, ela podia vender para uma outra empresa, mesmo tendo anonimizado, ou seja, ela pegou todos os dados e tirou o nome dos titulares dos dados. A empresa que comprou não sabe de quem que é.
ela pelo menos não vai poder ligar para o pessoal oferecendo serviço, entendeu? Ela vai só tratar os dados para poder se beneficiar de alguma forma disso. Mas mesmo assim, tirou o nome, vendeu, pode ou não pode? Aí a LGPD vai falar. É uma situação prática do dia a dia que a gente tem que saber a lei para poder responder a questão. Bom, o gabarito dessa questão aqui, se alguém quiser tentar fazer a questão e depois conferir a resposta, o gabarito dessa questão aqui é permitido, não é? Nova finalidade não pode ser executada, pois a anonimização é irrelevante. A finalidade inicial da coleta foi alterada. Exatamente, isso é o princípio da finalidade. Quando uma instituição pega seus dados para tratar, ela tem que falar qual que é a finalidade. Se não falar qual que é a finalidade, já está errado, já está fora da lei. E não pode ser uma finalidade genérica. A empresa não pode falar assim, olha, eu vou coletar seus dados aqui para fazer o que eu quiser, ok? Não, não pode fazer isso. Se você disser que ok, que você não está se importando, mesmo assim, a empresa tá fora da lei. A empresa tem que falar para que ela vai fazer. E se ela for falar para que ela vai tratar os dados? E se ela for dar um tratamento dos dados, tipo vender para outro, sem antes ter avisado para você, ela tem que entrar em contato de novo e falar assim: olha, agora eu tenho outra finalidade, agora eu quero vender seus dados sem seu nome, anonimizado. Pode? Aí você vai dizer se sim ou não. Ou seja, o gabarito aqui é a letra D. A venda é permitida se o engenheiro obtiver consentimento explícito da autoridade nacional? Não. A NPD não vai apitar o tratamento de dados para nova finalidade. É permitido sob base legal? É permitido, mas tem que pedir o consentimento, sem necessidade de avisar o titular, não. A LGPD não se aplica à empresa se for órgão público. Aplica sim, aplica também. Beleza, pessoal? O vídeo ficou grande, mas ele é interessante. Estudar LGPD é muito importante. Estudar a Lei de Acesso à Informação também é muito importante. Já falei isso, vou falar de novo. Toda a prova vem, toda a prova, principalmente de tribunal, mas muitas outras áreas também vêm essas duas leis que falam sobre informações, tanto pessoais, informações e dados, tanto pessoais quanto do governo, quanto públicos. Beleza? Um abraço.